Minha irmã, que estava morando conosco por estar desempregada e doente, agora me pediu algo impensável: sair da minha própria casa. A razão? Ela está grávida do meu marido e acha que eles merecem ser uma família. Mas as coisas mudaram quando descobri que ele mentiu para ela sobre ter bens próprios. Agora ele quer voltar para mim, mas me sinto traída e enganada por ambos. Meu nome é Ana, tenho 34 anos e estou casada há 7 anos com Marcelo. Sempre acreditei que tínhamos uma relação sólida, ainda que não perfeita. Nos últimos meses, minha irmã mais nova, Sofia, de 27 anos, veio morar conosco. Ela estava passando por uma fase complicada, perdeu o emprego, foi diagnosticada com uma condição de saúde que exigia tratamento e, para piorar, tinha dívidas acumuladas. Apesar de ser um peso adicional na rotina da casa, não hesitei em recebê-la. Afinal, somos família. Sofia sempre foi a irmã extrovertida, aquela que iluminava o ambiente com sua energia. Eu, ao contrário, sou mais reservada e prática. Apesar de nossas diferenças, sempre tive um carinho especial por ela. Quando éramos crianças, lembro-me de proteger Sofia de situações difíceis, como brigas de nossos pais ou problemas na escola. Essa dinâmica de a irmã mais velha protetora se manteve até a idade adulta. Talvez por isso eu tenha ignorado alguns sinais de alerta quando ela veio morar conosco. Desde o início, Marcelo foi receptivo à ideia de ajudar Sofia. Ele até parecia mais animado do que eu para que ela ficasse. É temporário, Ana, ele dizia, sempre com um tom encorajador. Ela vai superar isso e agradecer por termos estendido a mão. Aquilo me confortava, porque Marcelo sempre foi a rocha da nossa relação. Ele era o tipo de homem que sabia como tranquilizar qualquer preocupação minha. Com o tempo, no entanto, comecei a notar pequenos desconfortos. Sofia e Marcelo tinham uma convivência que ia além do normal para cunhados. Eles riam de piadas internas que eu não entendia, trocavam olhares cúmplices durante as refeições, e ele parecia mais disposto a ajudar Sofia com suas necessidades do que comigo. Cheguei a confrontar Marcelo sobre isso 1 ou 2 vezes, mas ele sempre tinha uma resposta pronta. Você está vendo coisas onde não existem, Ana, ele dizia. Ela é sua irmã. Por que eu não iria querer ajudá-la? Por outro lado, Sofia também não parecia se importar muito em respeitar certos limites. Ela usava roupas reveladoras dentro de casa, pedia favores a Marcelo em horários inconvenientes, e às vezes tinha atitudes que beiravam a provocação, embora eu tentasse ignorar. Dizia a mim mesma que ela era jovem e inconsequente, mas nada além disso. Certa manhã, cerca de 5 meses após Sofia se mudar para nossa casa, notei uma mudança na dinâmica. Marcelo estava mais distante de mim, inventando desculpas para não passarmos tanto tempo juntos. Sofia, por sua vez, parecia mais confiante e segura, como se tivesse algo a esconder. Tentei racionalizar, mas uma sensação incômoda começou a crescer dentro de mim. Com o tempo, essa sensação de que algo estava errado só aumentava. Marcelo começou a chegar mais tarde do trabalho, alegando excesso de demandas. Sofia, antes sempre entediada em casa, agora parecia sair mais frequentemente, sempre com desculpas vagas. Foi nesse período que comecei a juntar pequenas peças do quebra-cabeça, mas ainda hesitava em acreditar no que minha intuição já me dizia. Certo dia, enquanto limpava o quarto de hóspedes onde Sofia estava ficando, encontrei uma troca de mensagens no tablet dela, que havia sido deixado na cama. Eu não costumo invadir a privacidade de ninguém, mas algo me impeliu a desbloquear a tela. As mensagens confirmaram o que eu temia: Sofia e Marcelo estavam tendo um caso. Senti como se o chão tivesse sumido. Tudo o que eu acreditava sobre meu casamento e sobre minha relação com minha irmã desmoronou naquele instante. Não consegui confrontá-los de imediato. Passei dias em silêncio, tentando entender como aquilo pôde acontecer, o que eu fiz de errado, ou o que poderia ter feito para evitar. Naquela semana, Sofia me chamou para uma conversa séria. Disse que precisava falar algo importante e que eu deveria estar aberta a ouvi-la. Sem saber o que esperar, concordei. Foi aí que ela largou a bomba: estava grávida. E não era só isso. Sofia disse que o pai era Marcelo e que os dois queriam criar a criança juntos. Para isso, ela precisava que eu deixasse a casa, pois eles precisavam de espaço para serem uma família. Minha história com Sofia e Marcelo parecia tranquila até então, mas ao revisitar o passado, percebo que houve sinais de que algo estava fora do lugar. O relacionamento entre mim e Sofia sempre foi repleto de altos e baixos. Apesar de ser minha irmã, ela sempre teve uma personalidade magnética que atraía a atenção das pessoas. Onde quer que estivéssemos, Sofia era o centro das atenções, e eu, naturalmente, ficava à margem. Mesmo assim, nunca tive inveja dela. Sempre admirei sua capacidade de se conectar com as pessoas e trazer alegria para os momentos mais simples. Era essa essência que eu protegia quando éramos mais jovens. Nossa infância não foi fácil, crescemos em uma casa onde brigas eram frequentes e o dinheiro sempre faltava. Como irmã mais velha, assumi o papel de protetora. Eu ajudava a fazer o dever de casa, defendia Sofia de colegas que a incomodavam e, muitas vezes, abdicava de minhas próprias vontades para que ela tivesse o que precisava. Esse padrão se estendeu até a vida adulta. Enquanto eu segui um caminho mais convencional, buscando estabilidade em um emprego fixo e construindo um relacionamento estável com Marcelo, Sofia vivia de maneira mais espontânea. Ela trocava de emprego frequentemente, namorava homens que nunca pareciam confiáveis e muitas vezes contava comigo para resgatá-la de situações difíceis. Eu sabia que ela enfrentava desafios, mas também sentia que ela usava minha bondade como muleta. Quando conheci Marcelo, há cerca de 8 anos, Sofia foi uma das primeiras pessoas a conhecê-lo.
Na época, ela elogiou meu bom gosto, dizendo que ele era um príncipe encantado. Eu nunca desconfiei que aqueles elogios pudessem ter um tom diferente. Marcelo era tudo o que eu queria em um parceiro, atencioso, trabalhador e com planos claros para o futuro. Ele sempre me incentivava a acreditar em mim mesma e a tomar decisões que priorizassem nosso bem-estar como casal. Nos primeiros anos de nosso casamento, Sofia manteve uma certa distância. Ela estava ocupada com sua vida cheia de altos e baixos e parecia feliz em suas aventuras. Ainda assim, sempre que precisava de ajuda, ela recorria a mim. Não importava se fosse um problema financeiro, um desentendimento com um namorado ou apenas um desabafo. Eu estava lá para ela. O problema começou a surgir quando Sofia passou a frequentar nossa casa com mais frequência. Marcelo nunca demonstrou incômodo, na verdade, parecia gostar da companhia dela. Às vezes, eu até brincava dizendo que ele era mais amigo dela do que eu mesma. Vocês dois se dão tão bem que eu fico de fora das piadas, eu dizia rindo. Mas, no fundo, comecei a perceber que a dinâmica entre eles era um pouco peculiar. Lembro-me de um jantar em família, há cerca de um ano, onde Sofia estava particularmente animada. Ela e Marcelo conversaram por horas sobre um assunto que eu não dominava, enquanto eu me sentia como uma espectadora na minha própria casa. Quando comentei sobre isso mais tarde, Marcelo riu e disse: "Ela é sua irmã, Ana. Claro que eu vou me dar bem com ela. Você deveria ficar feliz por isso." Apesar de desconfortável, decidi ignorar. Pensei que estava sendo paranoica e que minha insegurança poderia prejudicar nossa relação. Afinal, nunca me ocorreu que Marcelo seria capaz de algo tão devastador quanto trair minha confiança, ainda mais com minha própria irmã. Quando Sofia perdeu o emprego e ficou doente, Marcelo foi o primeiro a sugerir que ela viesse morar conosco. Eu concordei, achando que era a coisa certa a fazer. Ela estava vulnerável e precisava de apoio, e quem melhor para ajudá-la do que eu, sua irmã? No entanto, essa decisão foi o que abriu caminho para o que viria a acontecer. Nos meses seguintes, nossa convivência começou a mudar. Eu me via sobrecarregada com as responsabilidades da casa, enquanto Marcelo e Sofia pareciam estar cada vez mais próximos. Eu racionalizava dizendo que era bom ver meu marido sendo tão prestativo, mas havia uma voz dentro de mim que me alertava para algo mais profundo. Agora, olhando para trás, percebo que os sinais estavam ali o tempo todo. Sofia sempre foi encantadora, e Marcelo, sendo receptivo e gentil, caiu nessa armadilha. Mas por que comigo? Por que minha irmã? Essas perguntas me corroem, enquanto tento entender como duas pessoas que eu amava e confiava foram capazes de me trair dessa forma. Sofia, com sua personalidade carismática, sempre teve facilidade em manipular situações a seu favor. Marcelo, que eu considerava meu parceiro de vida, também se mostrou alguém com segredos que eu nunca imaginei que ele pudesse carregar. Ambos criaram uma aliança nas sombras da minha confiança, e agora estou aqui, tentando juntar os pedaços de algo que parecia indestrutível. O momento em que Sofia revelou sua gravidez foi um divisor de águas na minha vida. Não era apenas o choque da notícia em si, mas a maneira como ela comunicou tudo, como se estivesse fazendo um grande favor ao me contar. Ela pediu para conversarmos na sala de estar, enquanto Marcelo permaneceu em silêncio, com os olhos fixos no chão. Eu já sabia que algo estava errado, mas não esperava que o golpe fosse tão baixo. "Preciso que você ouça isso com calma", ela começou, com um tom quase autoritário. "Não é fácil para mim dizer, mas é o certo." Sofia então me informou, com a mesma frieza de alguém que lê uma lista de compras, que estava grávida do meu marido. Não houve hesitação ou remorso em sua voz, apenas uma justificativa cínica: "Essas coisas acontecem. Marcelo e eu estamos apaixonados, e agora temos um bebê a caminho. Por isso, precisamos que você desocupe a casa. Nós queremos criar nossa família aqui." Eu fiquei paralisada. Era como se o mundo ao meu redor tivesse congelado. O rosto de Sofia estava sério, mas não havia tristeza ou arrependimento, apenas uma estranha satisfação. Já Marcelo, sentado ao lado dela, parecia pequeno, reduzido a uma figura sem coragem sequer de olhar para mim. "Ana, você merece alguém que te faça feliz, e eu também", ela continuou, sem o menor pudor. "Marcelo é o amor da minha vida, e eu não planejei isso, mas não posso ignorar o que sinto. Ele quer estar comigo, e agora, com o bebê chegando, é o melhor para todos nós." Minha reação inicial foi um misto de incredulidade e fúria. "Você está me pedindo para sair da minha própria casa?" "Depois de tudo o que fiz por você?", perguntei, minha voz trêmula, enquanto tentava controlar a tempestade de emoções que me consumia. "Sim", ela respondeu friamente. "Você pode recomeçar em outro lugar, Ana. Nós precisamos disso." Marcelo finalmente tentou intervir. "Eu sinto muito, Ana", ele disse, com uma expressão de culpa que parecia ensaiada. "Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto, mas aconteceu. Eu e Sofia. Nós nos conectamos de uma maneira que não posso explicar. Ouso dizer que aquele momento foi o mais humilhante da minha vida. Era como se eles tivessem planejado tudo juntos, acreditando que eu simplesmente aceitaria ser descartada. E, por algum tempo, fiquei ali, absorvendo cada palavra como se estivesse anestesiada. Mas algo dentro de mim despertou. Era como se toda a dor e humilhação fossem substituídas por um sentimento de justiça. Levantei-me, respirei fundo e disse: "Vocês realmente acham que isso vai acabar bem para vocês? Que eu vou sair daqui e deixar tudo para trás?" Antes que eles pudessem responder, saí da sala e me tranquei no quarto. Lá, chorei como nunca antes, mas também comecei a traçar um plano.
Precisava entender tudo, os motivos, os detalhes, as mentiras. E foi assim que comecei a investigar. Nos dias seguintes, percebi que Marcelo estava hesitante. Ele não parecia ter a mesma convicção de Sofia sobre o plano de me expulsar de casa. Isso me deu uma pista de que algo não estava certo. Comecei a vasculhar documentos, conversas e qualquer coisa que pudesse me dar uma vantagem. Foi então que descobri a grande mentira. Marcelo, que sempre alegava ser financeiramente independente e seguro, não tinha bens próprios. A casa em que vivíamos era minha, comprada com meu dinheiro antes de nos casarmos, e ele estava atolado em dívidas que eu desconhecia. Ele havia pintado uma imagem falsa de estabilidade para todos, incluindo Sofia. A verdade sobre a situação financeira de Marcelo veio à tona em um momento crucial. Sofia, ao descobrir que ele não possuía ativos e que a casa era exclusivamente minha, mudou drasticamente de comportamento. De repente, aquela confiança e arrogância desapareceram, dando lugar a um misto de arrependimento e desespero. Sofia me procurou alguns dias depois, implorando por uma conversa. Ela queria explicar, justificar, mas tudo que consegui enxergar foi uma mulher que, após perceber o erro, queria voltar atrás. Eu não sabia que Marcelo mentiu para mim, Ana, ela disse, com lágrimas nos olhos. Eu achei que ele tinha uma base sólida, que ele poderia cuidar de mim e do bebê. Agora eu não sei o que fazer. Ah, então é isso, retruquei, minha voz carregada de sarcasmo. Quando você achou que ia ficar com meu marido, minha casa e minha vida, estava tudo bem. Mas agora que sabe que ele não tem nada, quer voltar atrás? Sofia começou a chorar, mas naquele momento, não senti pena. Era uma mistura de raiva, alívio e uma estranha sensação de justiça. Marcelo, por sua vez, não tentou se defender. Ele parecia completamente derrotado, como se soubesse que não tinha mais nada a dizer que pudesse remediar a situação. A revelação da verdade mudou tudo. Agora, eu precisava decidir como lidar com a traição de duas pessoas que significavam tanto para mim, ou que eu achava que significavam. Após a revelação de que Marcelo não possuía absolutamente nada e que toda a sua estabilidade financeira dependia de mim, as dinâmicas mudaram completamente. Sofia, que antes se mostrava confiante e altiva, agora parecia insegura e sem chão. Marcelo, por sua vez, manteve-se em silêncio, evitando confrontos diretos, como se soubesse que sua posição não tinha mais justificativa. Naquele momento, decidi que precisava recuperar o controle da minha vida. Não iria mais permitir que as manipulações de Sofia ou a covardia de Marcelo me afetassem. O primeiro passo foi tomar medidas práticas para proteger o que era meu. Consultei um advogado para garantir que não haveria brechas para Marcelo tentar reivindicar algo na separação. Ele não tinha nenhum direito sobre a casa ou sobre os bens que adquiri antes do casamento, o que me trouxe uma sensação de alívio. Enquanto eu organizava tudo, Sofia começou a demonstrar sinais de arrependimento. Ela me procurou mais de uma vez, tentando se reconciliar. Ana, por favor, me perdoa, ela dizia, a voz embargada. Eu não sei o que me deu. Eu estava perdida, e Marcelo, ele parecia tão seguro, tão certo de que poderia cuidar de nós. Essas palavras me irritavam profundamente. Não apenas pela traição em si, mas pela forma como ela tentava justificar suas ações como um erro impulsivo, quando na verdade, havia premeditação. Afinal, ela havia conspirado para me tirar de casa e ocupar meu lugar. Você não estava perdida, Sofia, respondi em uma dessas conversas. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Talvez você não tenha imaginado as consequências, mas sabia que estava traindo sua irmã e destruindo um casamento. Não tente fingir que foi algo além disso. Suas lágrimas não me convenceram. Pela primeira vez, percebi que não tinha mais a obrigação de protegê-la ou de ser a irmã que sempre a resgatava. Sofia havia escolhido seu caminho, e agora precisava lidar com as consequências de suas escolhas. Marcelo, por outro lado, tentou me abordar de forma diferente. Ele parecia acreditar que ainda havia espaço para reparação entre nós. Ana, eu errei, mas quero consertar as coisas, ele disse em um momento. Você sempre foi meu porto seguro, e acho que me perdi no meio de tudo isso. Eu não quero te perder. Se antes eu poderia ter cedido a essas palavras, agora elas soavam vazias. Não havia amor ou arrependimento genuíno ali, apenas medo de perder a segurança que nosso casamento lhe proporcionava. Olhei para ele e disse com firmeza, você já me perdeu, Marcelo. No momento em que decidiu trair minha confiança, destruiu qualquer chance de consertar o que tínhamos. Agora, você terá que arcar com isso. A reação das pessoas ao meu redor também foi um aspecto importante. Amigos e familiares ficaram chocados ao saber da traição dupla. Alguns me aconselharam a cortar completamente os laços com Sofia e Marcelo, enquanto outros tentaram adotar uma postura mais neutra, sugerindo que eu deveria dar tempo ao tempo. Minha mãe, em particular, foi uma figura central nessa confusão. Ela sempre teve um apego especial por Sofia, talvez por ser a filha mais nova e problemática. Quando contei o que havia acontecido, ela ficou dividida. Por um lado, estava furiosa com Sofia, mas por outro, não queria perder o vínculo com ela. Eu não sei o que dizer, Ana, minha mãe suspirou em uma ligação. O que Sofia fez foi errado, mas ela é minha filha, assim como você. Eu não posso simplesmente abandoná-la. Essa resposta me feriu, mas também me fez perceber que eu não podia depender da validação dos outros para tomar minhas decisões. Era minha vida, minha dor, e cabia a mim decidir como seguir em frente. Decidi que Marcelo precisava sair de casa imediatamente. Ele relutou, mas não tinha escolha.
Fiz questão de supervisionar enquanto ele recolhia seus pertences, garantindo que não levasse nada que não fosse dele. Foi um momento difícil, mas necessário. Quando ele cruzou a porta pela última vez, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por finalmente me livrar de alguém que me traiu, mas tristeza por tudo que foi perdido. Com Sofia, a situação era mais complexa. Apesar de tudo, ela ainda era minha irmã. Eu sabia que expulsá-la sem oferecer uma alternativa significaria deixá-la completamente desamparada, o que não estava disposta a fazer. Conversei com minha mãe e decidi que Sofia iria para a casa dela. Você vai precisar de um tempo para refletir sobre tudo o que aconteceu, disse a ela. E eu preciso de espaço para reconstruir minha vida. Os dias seguintes foram um misto de dor e reconstrução. Passei horas reorganizando a casa, tentando apagar os vestígios de Sofia e Marcelo. Encontrei forças em pequenos momentos, como redecorar a sala ou doar objetos que me lembravam de nosso casamento. Enquanto isso, Sofia tentava manter contato, mas eu era clara sobre meus limites. Eu não estou pronta para te perdoar, Sofia, disse a ela em uma das poucas conversas que tivemos. Talvez um dia, mas não agora. Quanto a Marcelo, cortei todos os laços. Bloqueei seu número e instruí meu advogado a lidar com qualquer comunicação necessária. Não havia mais espaço para ele na minha vida. Agora, olhando para o que aconteceu, vejo que a traição de Sofia e Marcelo foi um ponto de ruptura, mas também um momento de transformação. Eles destruíram o que tínhamos, mas me deram a oportunidade de recomeçar. Agora que o caos inicial passou e a poeira começou a baixar, é inevitável que eu me encontre refletindo sobre tudo o que aconteceu. Traição nunca é fácil de aceitar, especialmente quando vem de pessoas tão próximas. No entanto, a dor inicial se transformou em uma espécie de clareza sobre quem eu sou, o que quero e, principalmente, o que mereço. Primeiro, foi preciso enfrentar a realidade do que perdi. A confiança, que antes eu depositava em Sofia e Marcelo sem reservas, foi completamente destruída. É estranho perceber que alguém que compartilhou momentos importantes da sua vida pode te apunhalar pelas costas. Mas, ao mesmo tempo, entendi que essa confiança cega era algo que eu oferecia sem me questionar se era realmente merecida. Sofia e eu sempre tivemos uma relação complicada. Como a irmã mais velha, eu frequentemente assumia o papel de cuidadora. Quando ela precisava de apoio, eu estava lá, quando ela fazia escolhas ruins, eu era quem limpava a bagunça. Isso criou um padrão em que ela parecia se sentir autorizada a invadir meu espaço e tomar de mim sem considerar as consequências. Por mais doloroso que seja admitir, percebo agora que contribuí para isso. Nunca coloquei limites claros e, ao longo dos anos, minha generosidade acabou sendo confundida com obrigação. Com Marcelo, a história era diferente, mas igualmente dolorosa. Ele era meu parceiro, alguém com quem eu planejava passar a vida. Quando nos casamos, eu acreditei que estávamos construindo uma vida juntos baseada no respeito e na honestidade. Descobrir que ele estava disposto a trair não apenas o casamento, mas também qualquer senso de moralidade ao conspirar com Sofia, foi devastador. Mais do que tudo, me senti usada. Durante semanas, questionei o que eu poderia ter feito diferente. Será que fui ingênua demais? Será que ignorei sinais que estavam ali o tempo todo? Essas perguntas me consumiram, mas, eventualmente, percebi que não fazia sentido buscar culpa em mim mesma. Sim, talvez eu tenha confiado demais, mas isso não justifica o que fizeram. O erro não foi meu, foi deles. Essa realização trouxe uma espécie de liberdade. Entendi que não tenho controle sobre as ações dos outros, mas posso controlar como reajo a elas e como escolho seguir em frente. Outro ponto que ficou claro foi a importância de valorizar a mim mesma. Durante anos, coloquei as necessidades dos outros acima das minhas. Fosse Sofia, Marcelo, ou até mesmo colegas de trabalho, eu sempre priorizava ajudar os outros antes de cuidar de mim. Essa situação me forçou a reavaliar essa postura. Comecei a fazer pequenas mudanças. Inscrevi-me em uma aula de yoga, algo que sempre quis experimentar, mas nunca priorizei. Redecorei meu quarto de forma que ele se tornasse um espaço exclusivamente meu, um lugar de conforto e segurança. Também me reconectei com amigos que, durante meu casamento, acabei negligenciando. Descobri que o apoio deles era inestimável, e suas palavras de encorajamento me ajudaram a lembrar que sou muito mais do que os rótulos de esposa ou irmã. Com Sofia, a situação ainda é delicada. Por mais que eu tenha decidido estabelecer limites claros, é difícil ignorar o vínculo familiar. Ela é minha irmã, e parte de mim ainda ama, apesar de tudo. No entanto, amar alguém não significa aceitar tudo o que essa pessoa faz. Percebi que o perdão, se vier, será um processo lento e que precisa acontecer no meu tempo, não no dela. Quanto a Marcelo, é diferente. Não há mais amor, apenas indiferença. Ele fez sua escolha, e essa escolha significou o fim do que tínhamos. Não sinto necessidade de perdoá-lo ou de entender seus motivos. Para mim, ele é parte de um capítulo encerrado. Olhar para tudo isso com uma nova perspectiva me mostrou algo importante: sou mais resiliente do que imaginava. Enfrentar essa traição poderia ter me destruído, mas, em vez disso, me deu forças para recomeçar. Aprendi que não preciso carregar a culpa pelos erros dos outros, que minha generosidade deve ter limites e que minha felicidade depende, acima de tudo, de mim. Ainda há dias difíceis, momentos em que a dor e a raiva voltam à superfície. Mas, em vez de me afundar nelas, escolho usar essas emoções como combustível para seguir em frente. Cada pequeno passo que dou, seja redecorar um cômodo ou simplesmente passar um dia inteiro rindo com amigos, é uma vitória. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez fizesse algumas coisas de forma diferente.
Mas, ao mesmo tempo, sei que essa experiência me moldou de maneiras que nunca imaginei. Ela me ensinou sobre resiliência, autocuidado e, mais importante, sobre o poder de recomeçar. Agora, com Sofia vivendo na casa da nossa mãe e Marcelo fora da minha vida, tenho o espaço e a liberdade para construir algo novo. Ainda não sei exatamente como será esse futuro, mas pela primeira vez em muito tempo, estou empolgada para descobrir. Depois de tudo o que aconteceu, fico me perguntando, eu sou a errada nessa história? Parte de mim sente que deveria ter lidado com tudo de forma mais diplomática, talvez até com mais empatia em relação a Sofia, considerando sua situação de saúde e vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, como ignorar o fato de que ela deliberadamente destruiu a minha confiança e tentou tomar o que era meu? Sofia argumenta que foi um erro, uma sequência de más decisões impulsionadas pelo desespero. Ela disse mais de uma vez que não planejou que as coisas chegassem a esse ponto, que Marcelo a manipulou ao prometer coisas que ele nunca poderia cumprir. Mas até que ponto isso justifica o que ela fez? E Marcelo? Ele não tem desculpa. Como meu marido, ele tinha um compromisso comigo, um pacto de honestidade e respeito que foi completamente violado. A maneira como ele tentou voltar atrás, alegando que se perdeu no caminho, soou apenas como uma tentativa desesperada de manter a estabilidade que o casamento lhe oferecia. Houve momentos em que me senti cruel, especialmente ao cortar Sofia da minha vida temporariamente e expulsar Marcelo de casa. Mas também percebo que essas ações não foram por vingança, foram por sobrevivência. Não poderia continuar permitindo que pessoas que me traíram permanecessem na minha vida como se nada tivesse acontecido. Alguns amigos e familiares disseram que fui dura demais, que deveria ter mostrado mais compaixão. Minha mãe, por exemplo, está tentando agir como mediadora, sugerindo que é hora de perdoar Sofia. Ela é sua irmã, Ana, e vocês só têm uma outra, ela me lembra constantemente. Embora eu entenda a sua posição, sinto que meu perdão não pode ser apressado ou forçado. O que mais me incomoda é o fato de que, mesmo depois de tudo, ainda me vejo questionando minhas escolhas. Será que errei ao deixar Sofia morar comigo desde o início? Será que fui ingênua ao não perceber que Marcelo não era o homem que eu acreditava que fosse? Pedir ajuda aos leitores desta história é, para mim, uma maneira de encontrar algum tipo de validação. Preciso saber se minha reação foi proporcional à gravidade da traição. Eu fiz o que qualquer pessoa faria no meu lugar? Ou será que fui longe demais? Quero que considerem os seguintes pontos. Minha relação com Sofia, sempre fui a irmã que cuidou dela, que esteve lá quando ela mais precisava. Isso criou um padrão de dependência que talvez tenha contribuído para o que aconteceu. Eu errei ao nunca estabelecer limites. Minha relação com Marcelo, ele era meu marido, alguém em quem confiei plenamente. Quando descobri a traição, senti que minha reação foi justa, mas será que deveria ter lidado de forma diferente? A traição em si, Sofia e Marcelo sabiam o que estavam fazendo. Eles planejaram ficar juntos e me tirar de casa, mas tudo mudou quando descobriram que Marcelo não tinha os recursos que pensavam. Isso torna o ato ainda mais desprezível? Peço a vocês, leitores, que sejam honestos em sua avaliação. Quero saber se errei em algum momento, se minha postura poderia ter sido mais compassiva, ou se minhas ações foram justificadas diante do que enfrentei. Se você fosse eu, o que faria? Atualização 1. Oi, pessoal. Estou de volta para compartilhar uma atualização sobre o que aconteceu desde que postei minha história. Agradeço a todos que comentaram, compartilharam seus conselhos e me ajudaram a encontrar clareza em meio ao caos. Recentemente, Marcelo, meu agora ex-marido, teve a audácia de me procurar novamente. Ele apareceu na minha porta sem avisar, dizendo que sentia saudades e queria reparar os erros. Ele começou a falar sobre como sentia falta de nossa vida juntos e como estava disposto a mudar. Honestamente, foi surreal vê-lo agir como se pudesse simplesmente apagar tudo o que fez com algumas palavras. Ele mencionou que não estava feliz com Sofia e que percebeu que eu era a pessoa certa para ele. Sério, que tipo de clichê é esse? Naquele momento, percebi que ele não estava ali por mim, mas porque perdeu o conforto e a estabilidade que eu oferecia. Não deixei ele entrar em casa. Fiquei na porta, ouvi o que ele tinha a dizer e fui direta. Marcelo, você fez suas escolhas. Agora viva com elas. Não há nada para consertar aqui. Quero que você vá embora e não me procure novamente. Ele tentou insistir, mas eu não cedi. Disse que qualquer outra tentativa de contato seria considerada assédio e que não hesitaria em tomar medidas legais. Depois disso, ele finalmente foi embora, e espero que seja a última vez que precise lidar com ele. Se eu tinha alguma dúvida sobre como deveria lidar com essa situação, essa conversa acabou com ela. Marcelo é uma pessoa que não respeita os outros, nem a si mesmo. Estou aliviada por não ter cedido às suas palavras vazias. Atualização 2. Olá de novo. Mais uma atualização, e está emocionalmente complicada para mim. Minha irmã Sofia deu à luz há algumas semanas. Minha mãe me contou, e embora eu esperasse sentir algo, talvez tristeza, raiva ou até empatia, o que senti foi vazio. É difícil explicar, mas toda a situação me desgastou tanto que parece que não sobrou nada além de cansaço emocional. Minha mãe, claro, está tentando unir a família novamente. Ela insiste que o bebê não tem culpa de nada, e eu concordo com isso. Mas, mesmo assim, não consigo me imaginar participando da vida dessa criança. O simples pensamento de estar perto de Sofia e Marcelo, mesmo que por causa do bebê, me faz reviver toda a dor da traição. Sei que o bebê é inocente. Ele não pediu para nascer nessa confusão, e eu nunca desejaria mal algum a ele.
Mas, ao mesmo tempo, não sinto que seja saudável para mim manter qualquer tipo de vínculo com Sofia ou Marcelo. Eles tomaram decisões que destruíram a nossa relação, e agora eu preciso proteger minha paz. Minha mãe continua pressionando para que eu pelo menos conheça o bebê. Ela diz que seria um gesto de boa vontade, mas, para mim, parece mais uma tentativa de apagar o que aconteceu. Não é algo que eu esteja pronta para fazer, e, sinceramente, não sei se um dia estarei. Decidi manter minha distância. Estou focada em seguir em frente com minha vida, reconstruir minhas relações com pessoas que realmente se importam comigo e me respeitam. Não posso mais carregar o peso dos erros de Sofia e Marcelo. Obrigada novamente por lerem e me ajudarem a processar tudo isso. Talvez, no futuro, eu encontre um espaço para o perdão, mas, por agora, preciso priorizar minha própria cura. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum vídeo. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!